Muito bem, boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para a nossa escola bíblica dominical, para estarmos juntos, louvando, exaltando ao nosso Deus, estarmos aqui juntos, servindo ao Senhor, aprendendo mais daquilo que Deus tem a nos dizer. Nessa tarde, né, tão bonita, tão importante, tarde de frio um pouquinho, né? Hoje foi um dia um pouco mais frio, mas graças a Deus estamos aqui com saúde, com vida, estamos aqui para louvar o Senhor, amém? Está aqui comigo o André e a nossa irmã Gessi, tá bom? Estamos aqui Boa noite e a paz. Isso, boa noite. Rapaz. Então estamos aqui para louvar o Senhor de todo o nosso coração, amém? Então vamos agora no instante orar ao Senhor, nosso Deus. Vamos estar buscando ao Senhor de todo o nosso coração, amém? Vou pedir que o nosso irmão André ore ao Senhor nesse momento, André, por favor. Tá bom? Oro sim, pastor. Oremos. Senhor amado Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, pedimos ao Pai que trabalhe em nossos corações nesta noite, nesta aula, para aprendermos, Senhor Deus, um pouco mais dos seus ensinamentos, que nós possamos aprender com José o seu querer, ó Pai, para as nossas vidas, que sabemos que grandes coisas, ó Deus, o Senhor tem preparado para cada um de nós. Usa-nos, Senhor Deus, conforme a sua vontade. Esse é o meu pedido, esse é o nosso pedido, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar o Senhor, vamos louvar o Senhor. O André vai estar cantando um cântico, né, André? Vou. Luz do mundo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Vamos louvar o Senhor, então? Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Luz do mundo, luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Tá sem áudio, pastor? Sem áudio. Perdão. Vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 39, do 1 em diante, tá? Vou pedir que a Jessi lê para nós. Tá bom, Jessi? Sim. 39, do 1 ao 6, tá? São 6 versículos. Vou colocar aqui na tela, para que todos possam acompanhar também. Muito bem, vamos lá. Aí na tela, você pode acompanhar em casa também o texto, tá? Gênesis 39, do 1 ao 6. Dê para nós, Jessi, por favor. José assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou-o a seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Obrigado, Jessi. Obrigado mesmo, tá? Muito bem. Você viu aí o texto, você acompanhou aí o texto que a Jessi leu para nós, né? Que fala sobre José. E o tema de hoje é José triunfando na adversidade. Eu vou colocar aqui o slide para que você possa acompanhar aí na sua casa, tá? No seu computador. Só um minutinho. Muito bem, está vendo na tela aí, né? O nosso tema é sobre Gênesis, livro dos começos. Tá? Esse é o tema que nós temos aí estudado, tá? Recentemente, né? Falando sobre o livro dos começos, né? E nós vemos também o seguinte, que o tema de hoje é José triunfando na adversidade, ou seja, ele vencendo em meio a tantas lutas e dificuldades que José passou. José é um grande exemplo de perseverança, de pessoa firme com Deus, de pessoa comprometida com Deus, que apesar das barreiras e das lutas que ele passou, ele permaneceu firme. Né? É um grande exemplo que nós temos na Bíblia, talvez um dos maiores, de fidelidade. Se você ler a história de José toda, né, são vários capítulos ali no final de Gênesis, você vai ver quanto que Deus realmente honrou a vida de José, abençoou a vida de José, foi um homem de confiança, um homem realmente comprometido com Deus e que refletia nas suas atitudes, na sua vida, realmente esse compromisso com o Senhor. É o segredo de uma vida realmente bem-sucedida. Né? Nós vemos que o segredo de tudo isso é ser fiel a Deus. Né? Não é estar quem oferta mais, quem oferta menos. Hoje a gente vê falar muito sobre prosperidade no nosso meio evangélico. Né? A teologia da prosperidade, ela em suma, ela quer dizer o seguinte: quanto mais você der para Deus, mais Deus vai te abençoar. Então seja fiel, oferte ao Senhor, e sempre é envolvido com dinheiro. Né? Quanto mais você der, você vai estar realmente recebendo do Senhor.
José é um grande exemplo de dedicação da sua vida integral a Deus. Ele tinha um compromisso com seu pai, não escondia os erros dos seus irmãos. Claro, talvez que ele falava, talvez entregava o sermão, seus irmãos e tudo mais, eles ficaram meio chateados com ele e tudo mais, mas foi um homem que serviu ao Senhor, que apesar de ter sido vendido como escravo, ele não abandonou aquilo que o seu pai lhe ensinou, desde a sua infância. Seu pai tinha um apreço muito grande por ele. Jacó tinha um apreço muito grande por José, porque ele era um filho na velhice. Ele tinha ele como xodó. E com certeza Jacó ensinou sobre o Senhor para ele, porque mesmo ele sendo vendido para os ismaelitas que não adoravam a Deus, e depois ser vendido de novo lá para o Egito, na terra da idolatria, o mundo, um lugar longe de Deus, ele não abandonou o Senhor. Ele permaneceu firme. Então nós podemos aprender com ele que ele realmente firme nas adversidades. Mas nós vemos aí que ele foi vendido. Vocês lembram disso? Quando nós já estudamos sobre essa questão, que ele foi vendido pelos seus irmãos. A lição anterior que nós estudamos, a lição 15, é amado por uns e odiado por outros. Ele era amado pelo seu pai, Jacó, e odiado pelos seus irmãos. Então ele foi vendido e foi jogado num poço. Eles queriam exterminar a vida dele e tudo mais. Rubem não deixou que acabasse com a vida de José. Ele foi vendido porque os ismaelitas estavam descendo para o Egito, porque eles vendiam especiarias, vendiam bálsamo, coisas para o Egito. Eles estavam levando uma carga para o Egito de especiarias. E no caminho, ele foi vendido por 20 ciclos, ou seja, um preço irrisório. Um escravo, se tem uma ideia, ele é vendido por 30 ciclos, um valor muito maior. Então foi vendido por qualquer dinheiro, para que eles queriam mesmo se livrar de José. Vamos vender José, ele é o nosso adversário. José tinha profetizado, sabe quantos que lembram? Que ele viu um sonho, em sonho, vários feixes, e o feixe dele estava de pé, enquanto os demais se curvavam, e os demais eram seus irmãos, se curvavam diante dele. Então, vamos ver um pouco da história de José, que depois isso aconteceu realmente. Seus irmãos foram para o Egito em busca de alimento e se depararam com José do Egito. Tá? Bem, qual que é o alvo da nossa lição? Tem coisa que estão vendo aí na tela? Vou colocar um pouquinho maior. Muito bem. Primeiro, entender que mesmo em situações adversas, deve continuar temendo ao Senhor e agir como cristão verdadeiro. Então, ou seja, bate a dificuldade, bate a luta, você é tentado muitas vezes a mentir, é tentado muitas vezes a dar um passo errado, a cometer algo fora dos padrões de Deus, mas saiba que mesmo em dificuldades diversas, nós continuamos temendo e agindo como um verdadeiro cristão. Segundo, sentir, zelar por sua santidade sexual, fugindo rapidamente das tentações sexuais, exemplo de José. José passou por uma prova, que muitos iriam ceder. A mulher de Potifar, comandante ali do Egito, que tinha José como um grande amigo, como uma pessoa de extrema confiança. Tanto é que o texto que a irmã Gessi leu, fala lá no versículo, lá no finalzinho desse texto, fala assim: Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. Então, Potifar confiava tanto em José, que todos os seus alimentos, José que realmente se cuidava, servia, ele não se preocupava com nada. O mordomo é aquele que é chamado para cuidar das coisas do seu Senhor, do seu rei. Nós somos mordomos de Cristo, quer dizer o seguinte, que ele confiou em nossas mãos tarefas importantes, de alcançar vidas, e nós temos que agir assim. Você e eu fomos chamados para ser os mordomos de Cristo. Cristo confiou em nossas mãos o ministério da reconciliação, confiou em nossas mãos estarmos pregando o evangelho para aqueles que não conhecem, aqueles que não têm esperança. Tá?
Voltando lá para os nossos slides, vamos falar um pouco da introdução, tá? Vou pedir que nosso irmão André, leia, por favor, André, a introdução. Após ser vendido pelos irmãos a um grupo de comerciantes por míseros 20 siclos de prata, quando na época o preço de um escravo adulto era de 30 ciclos, José foi novamente vendido. Agora foi para a casa de Potifar, um homem poderoso e influente, oficial comandante da guarda do faraó. Acredita-se tratar de Sessortes III, que reinou de 1878 a 1843. Então a lição trata das adversidades que José enfrentou na casa de Potifar e na prisão. Além de tudo isso, estar relacionado ao plano de Deus. O nosso personagem tem a oportunidade de demonstrar seu caráter, justificando assim porque foi escolhido por Deus dentre tantos irmãos. Continua, pastor? Continua. Aí, no serviço a Potifar. Até aí, André, perdão. Tá? Muito bem, nós temos aí a introdução, né? Após ser vendido pelos irmãos a um grupo de comerciantes, né? Nós sabemos que ele foi vendido. Eu coloquei uma imagem aí que mostra, né, ele sendo vendido, né? Vou até colocar de novo. Um minuto. Essa imagem aí, eles provavelmente o amarraram, né? Para que ele não fugisse, né? E ele é vendido pelos seus irmãos, né? Como escravo por 20 ciclos de prata, quando na época um adulto era vendido por 30, né? Ele já era praticamente adulto, né? Ele era um adolescente, né? Falar a verdade. Novo. Imagina só, um rapaz novo, com todo o vigor, da qual ele podia render muito mais em trabalho. Era um escravo que ia ter uma longevidade, né? Porque eu creio que chegava a uma certa altura que o escravo já não aguentava mais trabalhar, né? Então ele perdia o seu valor. Então eu fico imaginando que ele realmente tinha um certo valor, mas foi vendido por um valor mísero, para que os irmãos queriam mesmo era desfazer dele, né? Sumir com ele. Né? Maldade no coração deles, eles queriam fazer isso, né? Então assim foi a sina de José, tá? Depois, voltando lá para a nossa introdução, que ele foi vendido, né, como escravo e foi para a casa de Potifar, e lá se tornou um homem poderoso e influente, homem de confiança. Ser mordomo de um comandante, de alguém importante, braço direito do faraó, não era trabalho para qualquer um. Mordomo, como falei para vocês, é aquele que Deus confiou nas suas mãos uma tarefa. O rei, o Senhor, confia na mão dele uma tarefa. Então ele tem que zelar pelos bens do seu patrão, né? Do seu dono. E ele assim foi vendido para Potifar, né? O autor coloca aí que a Bíblia anotada expandida, eu tenho a Bíblia anotada, mas não a expandida, né, a versão mais antiga, eu não achei aqui ainda, mas ele fala o seguinte, que segundo alguns estudos, trata-se de Sesostris II, que reinou de 1878 a.C. a 1843 a.C. Então ele foi vendido pelos seus irmãos, né, para uma terra distante, para o Egito. Tá? O ponto 2, que eu vou colocar para vocês também na tela, fala no serviço a Potifar, de Gênesis 39, do 2 ao 6, é o texto que nós lemos agora de manhã. Né? Então, ou seja, como foi a vida de José? Um homem de sucesso e um homem sem ressentimento. Né?
sem ressentimento. Nós podemos ver aí, como eu coloquei na tela, duas aplicações, né, fundamentais. Né, fundamentais. Um homem de sucesso, que foi bem sucedido, apesar das lutas, né, apesar das lutas que ele passou, ele ter sido tentado pela mulher de Potifar, e depois ter fugido, né, ali, e ter sido acusado de um ato que ele não cometeu, muito pelo contrário, ele quis ser fiel a Deus, né? Ele quis ser fiel a Deus acima de tudo, e fiel também ao seu Senhor. Ele não cedeu a essa tentação, mas em tudo isso, ter sido preso, ele se torna um homem de sucesso. Ele na sua trajetória como um todo, podemos dizer que José foi um homem de grande sucesso. Depois ele volta para o Egito, né, e serve direto a Faraó. Ele revela o sonho de Faraó e se torna um comandante lá no Egito, responsável pelos alimentos do Egito, pelo estoque de alimentos do Egito. O Egito, para você ter uma ideia, era uma terra que tinha muitos alimentos. Então, segundo um sonho do Faraó, que José revelou, né, ele revelou que haveria vários anos, né, se não me engano, 7 anos de fome. Né? Então, teria um período de bonança, mas depois viria um período de 7 anos de fome. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Ele revelou isso, ele revelou o sonho de Faraó. Se tornou um homem de confiança de Faraó. Né? Foi um homem de confiança de Faraó. Tá? Mas um homem que não deixou se dominar pela amargura. Tá? Ele poderia, sei lá, desanimar, desistir, querer abandonar o caminho, né? Se revoltar contra Deus, né? Falar assim, não quero saber mais do povo de Israel, já que eu estou aqui no Egito e sou uma pessoa de importância, eu vou tocar a minha vida. Não, ele realmente foi usado para abençoar e para ser um grande líder. Tá? José também não permitiu que seu espírito se abatesse. Ele não deixou se dominar pela amargura e nem deixou que ele se abatesse de tal maneira que viesse desistir da sua caminhada. Tá? Caminhada. Gênesis 39, versículo 3. Lê para nós, Jessi, por favor. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Vendo Potifar que o Senhor era com quem? José. Né? Era com José. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha só. José foi chamado, e aí nós começamos a entender o propósito de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Saiba disso. Né? Ele é vendido, é enviado para o Egito, porque quando vendeu para os ismaelitas, seja qual for o destino, ninguém sabia o que ele seria. Ele podia ter ficado ali na Arábia, ele podia ter ficado em uma outra região ali próxima de Israel. Não, ele foi vendido para o Egito. Então Deus quis falar lá no coração do Egito. Né? E aqui diz que o Senhor era com José. Deus não abandonou José jamais. Deus estava grandemente com José. Tá? E José não permitiu que seu espírito se abatesse, né? Ele não caiu, não deixou ser levado pelo abatimento. Muito pelo contrário, ele continuou firme e forte no Senhor. Né? E Deus foi assim, honrando, né? E realmente fortalecendo a sua vida. Né? Na tentação, Gênesis 39, do 7 a 18. Vamos ler esse texto? Você pode ler para nós, Jessi, por favor? Gênesis 39, do 7 a 18. Okay. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas
e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto a meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Muito bem. Tá vendo? Olha só, ela levanta uma mentira, né? Já pensou? Levantou uma mentira para com José. Um homem temente a Deus, honesto, tá? Era um homem que honrava o seu senhor, que ele confiou nas suas mãos, ele sabia do seu papel, tinha consciência da importância que ele era, né? E ele vê realmente que não poderia jamais, né, tentar a Deus, né, e desobedecer a Deus, né? Ele coloca aqui no versículo 9, que a gente leu: Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só. Para muitos, ele seria, né, um tolo, uma pessoa que não aproveitou aquela situação, aquela oportunidade. Né? Para muitos, para o modelo do mundo de hoje, ele seria um covarde. Para o modelo do mundo, não para o modelo de Deus. Mas para Deus, sim, ele é um herói. Ele é um herói. Tanto é que ele fala aqui, né? Ele fala, Potifar confiou tudo em mim, em minhas mãos. Ele não é maior do que eu. Por que pecaria contra Deus? Por que eu faria isso com o meu Senhor? Está vendo o compromisso dele que ele tinha, não só com Deus, mas com o seu próprio Senhor. Né? Então, realmente foi um grande exemplo, né, de pessoa que venceu a tentação, né, que venceu as lutas, né, as dificuldades. Né? Então, isso é de admirar. Né? Vamos ver aqui o nosso slide. José cultivava profunda atenção à presença de Deus. Então, José conseguiu vencer essa tentação porque realmente cultivava, porque tinha uma comunhão profunda, né, com o Senhor. José é diligente no seu trabalho, então se ele foi confiado cuidar dos bens do seu Senhor, ele ia fazer. Né, ele estava fazendo ali da melhor maneira. Tá? José se recusou a nutrir maus pensamentos. Ele não quis saber disso, ele quis olhar para Deus, né? Olhou para o Senhor. José avaliou as consequências daquilo que poderia ocorrer. Né? José compreendeu que o pecado é contra o quê? Contra Deus. Né? José utilizou o meio primário da fuga. Né? Então ele pegou, fugiu, sua roupa ficou ali, né? E ele assim ele foi. Então, ou seja, ele enfrentou as tentações. Né? Ele não temeu. Né? Ele foi depois acusado por uma coisa que ele não fez, pela mulher de Potifar. Tá? E há quem diga, né, alguns estudiosos vão falar o seguinte, que possivelmente Potifar teria matado José pelo que ele fez. Tanto é que a mulher forja, né, um crime, ela tenta passar para as pessoas que José tentou abusar dela sexualmente. Só que, segundo alguns estudiosos da Bíblia, no Egito Antigo, se alguém fizesse isso, ainda mais com um comandante, alguém importante do governo no Egito, ele era morto. E Potifar, talvez por gostar tanto de José, por estimar José e saber que era um homem de alta confiança dele, o coloca numa prisão. Interessante, né? Colocou no cárcere.
não ceifou a vida de José. Ou seja, é claro que, acima de tudo, Deus estava no comando. Talvez José ia pensar, cadê o Senhor agora? Talvez as pessoas, né, as pessoas que muitas vezes, pessoas que Deus fala assim, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, o que adiantou ser fiel a Deus? Né? Muito pelo contrário, Deus estava ali presente com ele. Né? Deus realmente o abençoou, e nós vemos na história de José o quanto que realmente ele vê a mão do Senhor agindo. Né? Ele realmente entende que Deus realmente estava com ele em todo o momento. Deus preservou a vida dele para que ele não morresse. Foi acusado injustamente e Deus honrou. Depois vamos ver mais para frente na história de José, o quanto que Deus assim o abençoou, tá? Muito bem. Então vamos lá. Vemos alguns pontos também nesse texto que nós lemos, né? Voltando, deixa eu voltar ao slide aqui que nós estávamos estudando. Tá? Esses 6 pontos que aqui eu coloquei para vocês, tá? Que vocês estão vendo aí, tá bom? Que são fundamentais para nós entendermos um pouco mais da vida de José. Tinha profunda comunhão com Deus, era diligente no seu trabalho, recusou nutrir maus pensamentos, né? Estava sintonizado com Deus, avaliou as consequências, né? Alguém que olhou para o futuro, né? O que poderia, aquele pecado que poderia causar, que poderia gerar para ele. José compreendeu que o pecado é contra Deus, não contra qualquer outra coisa, mas contra o Senhor. E José utilizou o meio primário da fuga, né? Então, ou seja, a gente vê aí esses pontos fundamentais nessa história de José. Vamos para o ponto 3, tá, da nossa lição. José no cárcere. Né? José no cárcere. Interessante que lá no cárcere, se você ler a história de José, você vai ver que José foi usado por Deus lá no cárcere. Como é que pode um prisioneiro, né, estar cuidando dos demais presos? Já parou para pensar nisso, irmão? Um prisioneiro é colocado na prisão, condenado por um crime. Claro que ele não tinha cometido nada, né? Ele foi acusado de um crime que não aconteceu. Mas, enfim, ele vai para a prisão e lá na prisão ele acaba sendo uma pessoa de tanta confiança que o carcereiro confia nele e confia os presos em suas mãos. Ele cuidava dos presos lá. Estando preso, ele cuidava dos presos. Né? Ou seja, era um homem de grande confiança. Né? Por quê? Porque ele desfrutava da presença de Deus. Da presença do Senhor. Deus estava com ele em todo momento. Né? Em todo instante. O que mais nós podemos ver aí? José experimentou da prosperidade lá no cárcere. Lá no cárcere, Deus agia através dele. Como eu falei para vocês. Então, ou seja, foi preso, pode ter sido apedrejado, pode ter sido morto, porque acusado de um crime que não cometeu, mas lá na prisão, Deus usa José para falar para as pessoas e mostrar que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Né? Então, já enfrentou, ele gozou de grande prosperidade no cárcere. Né? José recebeu a capacidade de interpretar sonhos. Vocês, não sei quantos aqui leram o texto, né? Mas foi bem aí. Né? Ele interpretou o sonho dos soldados, daquelas pessoas que estavam ali próximas. A sua informação chega até o faraó. O faraó tem um sonho, não consegue entender aquele sonho. Né? José prevê que haveria fome ali no Egito, que eles teriam ali um período longo de escassez de alimentos, e dá algumas instruções para guardar os alimentos, para que não faltasse alimento, para que abençoasse e vendesse para as nações vizinhas. Se você ler a história de José, é bem interessante nessa parte aí. Tá? Então, ou seja, ele interpretava sonhos e depois se tornou um homem de confiança de Faraó, porque interpretou os sonhos de Faraó. Então, ou seja, foi um homem realmente usado pelo Senhor. Tá? E ele foi esquecido, né? Vemos que
seus irmãos o venderam, pois mal se preocupou com ele, né? Mas ele estava ali bem sucedido lá no Egito, né? Muito bem, vamos então dar continuidade, tá? Vou pedir para que a Gessi lê para nós, Gessi, por favor, na revista. Você consegue ler, por favor, na revista, o ponto de número 2 e o ponto número 3, por favor? É no cárcere, pastor? O ponto 3, a divisão 2, tá? Ponto 3, 1 e 3, né? Exatamente. Vale do 1 e 3, 1 até o 3. Tá. Continuava desfrutando da presença de Deus. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, já que tinha sofrido por praticar o bem. Não havia motivos para que Deus o abandonasse. O Senhor lhe deu mercê, favor, graça, benefício perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto lhe devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Novamente o texto ressalta que a prosperidade de José está intimamente ligada a dois fatores. O Senhor é com eles, e ele é responsável e leal. Pense nisso. Recebeu a capacidade de interpretar sonhos. Neste ponto, ele se assemelha ao profeta Daniel. Isso mostra seu nível de espiritualidade e comunhão com Deus, por de Deus, no sentido de ser uma habilidade espiritual dada para um fim proveitoso. A fidelidade de José também é vista nessas interpretações de sonhos, porque o sonho do copeiro-chefe era para a vida, ao passo que o sonho do padeiro-chefe era para a morte. O homem de Deus é justamente aquele que sabe dizer sim e sabe dizer não. Até aí, tá? Até aí. Nós vemos aí que a nossa irmã Gessi colocou algo importante aí, né? Primeiro, né, o Senhor lhe deu mercê, favor, graça, benefício, né? Pela sua graça, não pela bondade de José, mas pela graça de Deus, Deus age através de José, né? Perante o carcereiro. Então, foi um homem de confiança lá na cadeia. Então, se você olhar bem a história de José, ele é um homem de confiança. Por quê? Ele foi um homem de confiança na casa de Potifar, da qual ele administrava todos os bens de Potifar. Era homem de confiança lá no cárcere, onde estava condenado a ser preso até morrer. Ele estava ali testemunhando, né, e sendo fiel ao carcereiro que colocou nessa posição. E terceiro, depois ele vai para a casa de Faraó e lá se torna comandante e cuidava de toda a alimentação no Egito. Então nós vemos que era um homem de extrema confiança, né? Confiança, né? É uma pessoa que você poderia confiar plenamente, tá? Plenamente, tá bom? Lá no finalzinho que a gente leu, tem uma frase que eu achei interessante, tá? Que diz: o homem de Deus é justamente aquele que sabe dizer sim e sabe dizer não. O homem de Deus tem que saber dizer, em alguns momentos, sim, e em alguns momentos, né, talvez que não concorda, que talvez algo que fuja da palavra de Deus, que está longe dos planos de Deus, ele pode também dizer não. Então, olha como realmente Deus revela, né, qual é a vontade para a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Tá? E vemos também a conclusão, né, dessa lição. Tá? José é um grande exemplo aí de vitória nas adversidades. Ele nos ensina grandemente, tá bom? Antes de nós lermos a conclusão, eu vou colocar para vocês aqui um texto, tá?
de 1 Pedro 4, 14 a 16. Diz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, tá aí na tela, tá? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome. Né? Levar o nome de Cristo, estar pronto para sofrer por ele, né? Deve ser motivo de gratidão. Né? Ou seja, aí fala, se sois injuriados, bem-aventurados sois, felizes. Né? Ou seja, se alguém te persegue, alguém fala mal de você, alguém quer derrubar você, alguém quer semear o mal contra a sua vida, seja no seu trabalho, lutando contra o seu sucesso profissional, tema a Deus. Ore por essa pessoa, porque ele está cego. Ele está cego e não está enxergando o que está fazendo. Então, que você confie plenamente no Senhor, tá? Em meio às adversidades. E assim foi com José. Foi ultrajado, foi acusado de crime que não praticou, mas era um homem de confiança. Um homem que não perdeu, né, essa característica na sua vida, de inspirar confiança para as pessoas que estão à sua volta. Né? Então, é fundamental. Né? Vamos ver, então, a nossa conclusão da nossa lição. O que nós aprendemos aí? Aprendemos nessa lição que o eleito de Deus sofreu muito até que seu sonho fosse realizado. As adversidades que José enfrentou não foram fáceis nem pequenas. Teve que ser aprovado nas 3 áreas que representam os maiores desafios, né, ao ser humano: dinheiro, sexo e poder. Olha só, 3 desafios, com certeza, né, que o autor coloca aí, creio eu, que são fundamentais. Né? Essas 3 áreas é o que o mundo hoje tem realmente buscado e colocado como prioridade em nossas vidas. Né? O dinheiro. Nós vemos as pessoas quanto mais tem, mais elas querem. Né? Nós vemos esses corruptos que muitas vezes roubam o dinheiro público. São pessoas que já têm uma vida feita, que têm ótimos salários, mas eles não se satisfazem. Eles vão roubando, né? Porque assim eles vão realmente crescendo, né? Saciando a fome deles, que é insaciável, de corrupção, de roubo e tudo mais. Né? Vemos a questão do sexo, que hoje é banalizado, né, na nossa sociedade. José, na nossa sociedade de hoje, seria um herói se ele aceitasse se deitar, né, e ter relações com a mulher de Potifar. Para muitos seria um herói. Para muitos ele seria um frouxo, seria um covarde, né, fugiu e tudo mais. Mas ele foi fiel a Deus, que ele sabia que aquele ato que ele iria cometer, além de estar pecando contra o seu Senhor, que confiava nele, que gostava dele, e ele com certeza tinha um apreço muito grande por Potifar, ele estaria pecando contra Deus. E também ele sabia que o seu corpo pertencia a Deus. Né? E o poder, nós vemos hoje, meus irmãos, no dia que vivemos, né, nós vemos aí essa questão da pandemia que tem gerado aqui no Brasil, vemos aí como as pessoas estão sedentas pelo poder, um acusando o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando, né, porque querem ter o poder nas suas mãos. Então, ou seja, né, diz que um ditado: você quer conhecer alguém, dê poder a ela, que ela vai revelar quem ela é realmente. Então, ou seja, 3 áreas fundamentais, nós temos que ter muito cuidado, né, temos que estar muito atento com relação a isso. Amém? Ficou alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Gessi? André? Não, eu gostaria, pastor. Pode falar. Então, a gente vê, né, na história de José, né, no começo da história, ele era digamos assim, o filhinho do papai, né, mimado, ingênuo, né, que muitas vezes se fazia em cima dos irmãos dele, e onde ele passava normalmente gerava ciúmes, né, contendas.
E ele passou por tudo isso, se manteve firme, íntegro aos propósitos de Deus, né? A gente vê a maturidade que José adquiriu quando ele foge, né, do assédio da esposa de Potifar. E como o senhor falou, né, ele atingiu um grau de maturidade tão grande que ele passou a ser um homem de confiança onde ele passava. Ele já não gerava mais contendas ou discórdia. Ele gerava tranquilidade, passava paz e segurança onde ele passava, né? A palavra de Deus diz, né, que felizes são aqueles que permanecem nos caminhos do Senhor, né? Não estão só com Deus quando está tudo muito bem, né? Mas quando as coisas estão difíceis, aqueles que permanecem firmes, não vendem, né, a sua integridade, o seu caráter por qualquer coisa, Deus vai honrar. E José, de um garoto mimado, né, vendido e escravo, se tornou o homem mais poderoso do Egito. Por quê? Porque ele permaneceu firme. Ele não vendeu a sua integridade e a experiência que ele adquiriu e a confiança que ele adquiriu em Deus por nada, né? Por sexo, poder ou coisa do tipo. Né? Ele demonstrou que Deus pode transformar, né, a vida de qualquer um que aceitar e permanecer firme nos caminhos do Senhor. Amém. Isso é fundamental. Muito bem, muito obrigado pela colocação, tá? Muito obrigado. Eu creio que ele também, como você falou, ele era mimado, né? Tinha ali, gozava do carinho do seu pai tinha ele, né, como um xodó, por ser o filho da velhice, né, um caçula e tudo mais, mas então ele abusava disto. E ele acusava os irmãos, coisa que não precisava. Talvez a Bíblia não fala claramente, mas talvez os irmãos estavam fazendo coisas assim, talvez que não era tão grave, não sei. Né? E ele tudo relatava para o seu pai. Eu creio que quando ele é vendido, e os irmãos pegam ele percebe que ele poderia ter morrido, né? E ele é vendido para os ismaelitas, depois vendido para o Egito. Com certeza ele deve ter comido, como diz no ditado popular, né? O pão que o diabo amassou, né? Ele passou, que é vendido como escravo, não tem alimentação adequada, não dormia em lugares bons, né? Talvez foi amarrado para não fugir, teve que ir até o Egito, né? A caminhada era longa, talvez amarrado, né? Andando pelo deserto, com pouca água, pouco alimento. E tudo que ele passou, eu creio que aquilo ajudou na sua maturidade. Sim, ele realmente caiu em si e viu, olha, o que eu fiz, né? Pode ser que ele se arrependeu. Porque depois, lá no final, nós vamos estudar depois, na próxima aula, lá no final, ele abençoa os seus irmãos. Ele reconhece e ajuda os seus irmãos e ao seu pai para que o povo de Israel não morresse de fome. Então, ou seja, ele cresceu em maturidade. As dificuldades, isso nos ensina que as dificuldades promovem em nós maturidade. Com certeza. Quanto mais nós atravessamos por lutas e adversidade, mais nós crescemos, mais nós aprendemos. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade agora, você, meu irmão, que está passando por alguma dificuldade, que você descanse no Senhor e saiba que isso Deus vai usar para você crescer, para que você seja forte, para que você não desanime jamais no Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Gessi, quer falar uma coisa, Gessi? Não, concluindo assim, né? Que nós sejamos como José, né? Porque Deus estava com ele. Amém. Mas também José era responsável e leal. Então, que sejamos igual José, para alcançarmos realmente a santidade, a santificação que nós buscamos na direção de Deus, né, pastor? Amém. Só isso. Amém. Obrigado, Gessi, obrigado. Muito bem, temos algumas pessoas conosco, né? A Edna, esposa do André, está conosco. A irmã Celina, do Parque das Nações. Muito bem, irmã Celina, boa noite. Fique com Deus, tá? A Lina, né? Teodoro também está participando conosco. Temos talvez mais pessoas participando, talvez alguns aí não se identificaram, né? Ou você que vai estar assistindo depois, que Deus te abençoe poderosamente a sua vida. Amém? Cada vez mais, tá bom? Vamos cantar mais um cântico? Senhor, eis-me aqui.
Vou pôr aqui na tela para vocês. Só um minuto. Poder do teu amor. Vocês estão enxergando aí, né? A letra? Tá claro aí, né? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, para teu lado está. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas águas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, para teu lado está. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor.
Amém? Louvado seja Deus, né? Louvado Amém. seja o Senhor por estar na tua presença, né? Estamos encerrando a nossa escola bíblica dominical, né? Agradecemos a todos que participaram, né? Que Deus possa abençoá-los poderosamente, né? E um recado, eu vou estar saindo de férias no próximo domingo, dia 20, retornando no dia 19 às atividades na igreja, tá? Porém, domingo que vem eu vou gravar a aula, né? A nossa última aula de Gênesis, depois eu vou fazer uma outra aula, a segunda aula, também gravada, dando uma recapitulação um pouco aí sobre Gênesis que nós estudamos, tá? Algumas coisas importantes que temos que dar foco, tá bom? Então, farei essa aula gravada, vou deixar com o nosso irmão secretário Marcelo, para depois estar disparando no domingo, para que você possa assistir. Então, nesse horário, você possa entrar no Facebook ou no YouTube e assistir a aula que eu deixarei ali para vocês, tá bom? Depois teremos o período de férias, do dia 4 ao dia 8 de agosto, todas as classes, tá? E retornaremos em agosto já com um novo tema, que será a história de Israel, falando um pouco mais sobre os patriarcas, um pouco mais até mesmo sobre José, tá bom? E outros personagens, Davi, Salomão, o reino dividido, um pouco da história de Israel, tá? Eu estou vendo o material para chegar o mais rápido possível, para que você possa ter, para que quando chegar em agosto, possamos aí estar estudando com todo vapor, né, essa matéria importante, tá bom? Amém? Amém. E não esqueça, mesmo estando em férias, teremos o culto presencial às 10 horas. Se você quiser participar conosco, participe, né? Nós temos espaço lá, claro que estamos limitados devido à questão da pandemia, mas há espaço para que você possa participar, né? Se você se sente seguro, evidentemente, que você possa estar ali juntamente conosco, participando desse momento importante de culto. Se não, que você possa linkar em casa e assistir o nosso culto, as nossas transmissões, para a honra e glória do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Quem estará conosco, pregando, será o nosso irmão André, ele e os filhos estarão ali juntos, né, na frente do culto, né, que você possa, assim, participar para a honra e glória do Senhor, tá bom? Ore pela Nigéria, o país que nós estamos orando esse mês, tá? Então esteja intercedendo pela Nigéria, esse país tão carente do Evangelho, tá? Também pedimos oração pelo pastor Douglas, está internado com Covid, tá? Pelo irmão da nossa irmã Rosa, né? O Massato, né? O nome dele, que ele teve Covid e teve agora a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que as pessoas perdem o movimento, né, do corpo, não tem que ficar em cadeira de rodas, não sabemos quanto tempo será necessário, mas ore por ele, pela sua recuperação. Olha o que esse vírus pode fazer, né? Tem pessoas que não estão preocupadas tanto com isso, mas é algo perigoso realmente, tá bom? Que você possa se preservar e preocupar também com o próximo, tá? Que está ao teu lado também, tá bom? Amém? Oramos pela irmã Júlia, pela irmã Dalva, tá? Pelo João Vitor, neto da irmã Ivone, e tantos outros pedidos que nós temos aí colocados aí todas as semanas no nosso chat, que você possa estar assim orando por essas vidas, tá bom? Mais alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem, pastor, tudo certinho. Tá bom, então vamos orar agora, encerrando o nosso culto, tá? Amém? Ó Pai, nós te oramos, ó Pai, agradecemos por esse momento que nós temos aqui na tua presença, por estar, ó Pai, aqui buscando a Ti de todo o nosso coração, ó Deus. Por estarmos aqui realmente ouvindo a Sua voz e prontos para realmente trabalhar, ó Deus. Abençoa a nossa igreja, fortalece os nossos irmãos, fortalece, ó Pai, a fé de cada um, a esperança de cada um, ó Deus, que possamos realmente nos comprometer cada vez mais com o Senhor, é o nosso Redentor, ó Pai. Aquele que comprou a nossa vida através do seu sangue precioso. Abençoa essa semana que está se iniciando, que seja uma semana abençoada por Ti, ó Pai. Semana de vitória diante do Senhor, ó Pai. Eu oro, ó Deus, por esses motivos que nós colocamos aqui, pelo pastor Douglas, abençoa a sua saúde, a sua recuperação, livra ele, Pai, daquele hospital, para que ele possa voltar para a sua casa e ter ali a sua vida normalmente, ó Deus. Cuida dele, ó Pai, grandemente, ó Pai. Oramos pelo João Vitor, que fez essa cirurgia, cuida dele também, ó Deus, desse garotinho que pertence ao Senhor, que ele possa permanecer firme com Cristo cada vez mais, ó Pai. Oramos, ó Deus, também, ó Pai, pela irmã Dalva, pela irmã Júlia, ó Pai, pelos nossos idosos, proteja ele de todo mal, ó Pai, obrigado porque eles já se vacinaram, na sua maioria, cuida deles, ó Pai.
Também oro pelo Carlos, que frequentava a nossa igreja no passado, eu falei com ele hoje. Abençoa, Pai, teu servo, que ele possa retornar para a tua casa, que ele possa estar firme e forte contigo, ó Deus. Abençoa o seu trabalho, tudo a sua saúde, tudo que ele venha fazer, ó Pai. Enfim, Senhor, nós também oramos, ó Pai, pelo Brasil, em geral, Amém. pelo nosso país que passa momentos difíceis, ó Pai. Oramos pelo Massato, irmão da Rosa, que, ó Deus, como a Rosa testemunhou, teve essa dificuldade, está em cadeira de rodas, que só possa abençoá-lo, Deus, para que ele possa voltar às suas atividades, ó Pai, o mais rápido possível. Enfim, o Pai, esteja, ó Pai, com o nosso país, com o nosso presidente, com o nosso governador, com as nossas autoridades, cuida, Pai, de cada um e nos abençoa, Pai. Nós oramos, te agradecemos, porque o Senhor é Deus presente, o Deus perdoador. Nós te adoramos, ó Pai, e te damos graça. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém? Amém. Fique com Deus, vai encerrando aqui, Amém. tá bom? Muito bem, a irmã pediu oração pela Roberta. Estaremos orando, viu, irmã? Temos orado pela sua família, né? Pela gravidez dela, né? Temos orado pelo nenenzinho que está chegando, né? Deus possa abençoar. Vou pedir que o André, olhe para nós, André, então, pela Roberta, tá bom? Uhum. Irmã Celina, por favor. Tá joia? Vamos orar. Senhor amado Deus, neste momento, Senhor Deus, juntos, pedimos ao Pai e clamamos e colocamos no teu altar, Senhor Deus, a vida da Roberta, do Gael e do Reiner, Senhor Deus. Abençoa essa família, abençoa este Amém. lar, Senhor Deus, que a sua verdade, Senhor Deus, seja edificada sobre aquelas vidas e sobre aquele lar, Senhor Deus. Que Amém. o Gael venha com muita saúde, Senhor Deus, que seja, ó Pai, um parto tranquilo, que a vida dessa criança, Senhor Deus, venha para fortalecer mais os laços da Roberta e do Reiner, Senhor Deus, que eles se tornem, Senhor Deus, uma família forte, reta e Amém. íntegra, Senhor Deus, e principalmente, Senhor Deus, tementes ao Senhor. Amém. Sabemos que foram momentos difíceis, uma gravidez de risco, onde muitas vezes os médicos falaram que não tinha esperança, o Senhor ali colocou esperança e colocou vida, Senhor Deus. Esperamos logo ver uma fotinha do Gael, Isso. vendo o sorriso dos seus pais, dos seus avós, Amém. dos seus parentes ali, Senhor Amém. Deus, festejando, ó Pai, celebrando a vida desta criança. Amém. Juntos ainda, Senhor Deus, agradecemos, Senhor Deus, e pedimos, se eu não me engano, esse final de semana também nasceria, Senhor Deus, netinho da Aline e do Marcelo, que ela também possa ter vindo, Senhor Deus, com saúde, que possa ter corrido, ó Pai, tudo bem, e continue, Senhor Deus, abençoando os lares e as famílias. Continua conosco, Amém. isso é nosso pedido. Em nome de seu Filho amado Jesus, amém, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Muito bem, então vamos encerrar aqui nossa transmissão. Que Deus te abençoe, tá bom? Moisés, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação, tá? Deus possa dar graça e força, mais e mais, Amém. que vocês possam permanecer firmes com o Senhor, tá bom? Nós Amém. nos vemos na terça-feira, às 18 horas. Amém. 20 horas. Às 20. Terça-feira, às Isso. 20 horas. 18 horas, escola dominical. Terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui reunidos para adorar o Senhor, estarmos realmente orando uns pelos outros, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família, e uma boa semana, em nome de Jesus. Uma boa semana. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus Boa abençoe. semana. Amém. Deus abençoe.